Amém, meus irmãos? Vamos abrir a palavra do Senhor em Apocalipse. Apocalipse capítulo 2. Apocalipse capítulo 2. Final do capítulo 2 de Apocalipse. Meus irmãos, essa é a carta das 7 enviadas por Jesus. Essa é a carta mais longa das 7. E a razão, nós vamos ver, pode parecer até meio paradoxal. Estou derrubando tudo aqui no chão, mas tudo bem. A gente resolve o problema aqui. Meus irmãos, carta à igreja em Tiatira. Confesso que, ao ler, meditar, orar, preparar, orar de novo, revisar, essa palavra chegou assim tão profundo ao meu coração. No começo trouxe um peso ao meu coração, porque é a realidade de muitas pessoas e de muitas igrejas. A realidade está revelada, estampada neste texto. Mas depois, a maravilhosa graça do Senhor e o poder do Evangelho do Senhor que trabalha no nosso coração, vai corrigindo também algumas distorções e algumas coisas que às vezes a gente pensa que depende de nós. Mas é obra do Senhor. Então, quero convidar os irmãos a colocarem de pé. Vocês vão acompanhar comigo a leitura deste texto. Carta à igreja em Tiatira. Assim diz a palavra do Senhor. Ao anjo da igreja em Tiatira escreve: estas coisas diz o Filho de Deus, que tem os olhos como chama de fogo e os pés semelhantes ao bronze polido. Tiatira, eu conheço as tuas obras, o teu amor, a tua fé, o teu serviço, a tua perseverança e as tuas últimas obras mais numerosas do que as primeiras. Tenho, porém, contra ti o tolerares que essa mulher Jezabel, que a si mesmo se declara profetiza, não somente ensine, mas ainda seduza os meus servos a praticarem a prostituição e a comerem coisas sacrificadas aos ídolos. Dei-lhe tempo para que se arrependesse. Ela, todavia, não quer arrepender-se da sua prostituição. Eis que a prostro de cama, bem como em grande tribulação, os que com ela adulteram. Caso não se arrependam das obras que ela incita. Matarei os seus filhos, e todas as igrejas conhecerão que eu sou aquele que sonda mentes e corações. E vos darei a cada um segundo as vossas obras. Digo, todavia, a vós outros, os demais de Tiatira, a tantos quantos não têm essa doutrina, e que não conheceram, como eles dizem, as coisas profundas de Satanás, outra carga não jogarei sobre vós. Tão somente conservai o que tendes, até que eu venha. Ao vencedor que guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei autoridade sobre as nações, e com cetro de ferro as regerá, e as reduzirá a pedaços, como se fossem objetos de barro. Assim como também o recebi de meu Pai. Dar-lhe-ei ainda a estrela da manhã. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Deus querido, pedimos uma vez mais a bênção do Senhor sobre o teu povo, na instrução, na edificação, na exortação da tua palavra. Espírito Santo, nós cremos no teu agir no nosso meio. Pai, glorifica o teu Filho no meio da tua igreja. Pai, edifica o teu povo. É a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. A igreja pode se assentar. Meus irmãos, uns 10 anos atrás, talvez um pouquinho mais, 11 anos atrás, estava chegando, tinha um ano mais ou menos que eu estava pastoreando a igreja lá em Santiago, no Chile, e eu passei uma situação assim que foi muito constrangedora. Havia um congresso de mulheres na nossa igreja. Tinha lá umas 150 mulheres. E quando eu chego naquela igreja, havia uma irmã que estava ensinando na igreja.
mas ela conhecia parte do Evangelho, não conhecia todo o Evangelho. E eu percebi que o ensino estava na mão dela, e ela estava tendo uma grande influência na vida de muitas pessoas, e uma das primeiras coisas que eu tive que fazer na igreja foi corrigir isso. Mas isso se deu numa situação muito difícil. Num congresso de mulheres, ela foi dar o testemunho. Ela estava com câncer. E ela se colocou na frente, eu estava sentado, acompanhando aquele congresso, e ela disse: eu quero dizer para todos vocês aqui que eu estou doente, mas as Escrituras afirmam que o meu Deus, Ele vai e Ele tem que me curar. Porque Deus nunca vai permitir que um filho morra desse jeito. E eu estava quase infartando já, né? E eu fiquei pensando, meu Deus, eu vou ter que pegar a palavra e fazer uma correção publicamente. Que coisa desagradável. Mas e se eu não faço? Como seria? E se eu pensasse assim, eu tenho que ficar bem com o povo aqui, então deixa eu ser simpático com todo mundo aqui. Ou então deixa eu só passar um pano e dizer assim, corrigir mais ou menos. Então, no final, me passam a palavra, e eu digo: irmãs queridas, eu preciso fazer uma correção aqui, em nome do Senhor Jesus. O Deus que nós servimos é um Deus soberano. Nós estamos no mundo caído. Se Ele quiser que nós morramos de câncer, nós vamos morrer. E Ele não deixar de ser Deus. E fiz aquela correção. E quando você faz algumas correções, quando você exorta, quando você diz coisas que pessoas não querem ouvir, você pode se tornar até inimigo delas. Mas é o preço da liderança. Da liderança que não pode tolerar aquilo que o Senhor não tolera. Ainda que a nossa popularidade esteja em risco. Nós servimos ao Senhor. Esse texto que nós lemos aqui fala de uma igreja, de uma cidade que é a menos importante das 7. Talvez a menos estratégica das 7. A menor das 7. Mas nós vimos no domingo passado que a igreja que mais sofreu, uma das igrejas mais fiel registrada nas Escrituras, Jesus manda a menor carta aos que sofrem, mais que palavras, presença. Jesus está dizendo: eu estou aqui. Isso é o mais importante. O mais importante. Às vezes nós estamos com pessoas que estão sofrendo muito e a gente fica buscando palavras para consolar e às vezes nós não temos que falar nada naquele momento. Estar presentes, como instrumentos nas mãos de Deus. Jesus estava ali, abençoou aquela igreja, trouxe uma palavra para aquela igreja, disse para aquela igreja permanecer fiel e relembrou aquela igreja que o maior tesouro dela era o seu próprio Senhor. Agora aqui, nós estamos diante de uma cidade da menos importante, mas que recebe a maior carta. Agora, é impressionante, quando a gente olha para essas cartas, elas seguem sempre uma mesma estrutura. Que estrutura nós estamos falando? O remetente, aquele que envia a carta, destinatário, uma das cidades da igreja, uma das igrejas daquelas 7 cidades, o conteúdo daquela carta, em alguns casos, algumas ameaças e, finalmente, promessas. Todas as cartas seguem essa estrutura das 7, começando em Éfeso. Somente 2 não recebem críticas do Senhor e apenas elogios. Esmirna e Filadélfia. Para 7 cartas, o Senhor diz a mesma coisa. Eu te conheço. Eu conheço. Conheço a sua realidade. Eu conheço onde você está. Eu conheço o seu coração. Eu te conheço profundamente. Agora, irmãos, aqui nós temos a anatomia de uma carta, nós temos o diagnóstico de uma carta, nós temos o diagnóstico, na verdade, de uma igreja, que quando a gente olha para ela, isso também tem a ver com a igreja que nós vamos estudar hoje à noite, você
esteticamente, você tem uma visão daquela igreja. Ela é bonita por fora, mas por dentro ela está corrompida. Ela está morrendo. E o que essas cartas nos ensinam é que, na verdade, o diagnóstico preciso da nossa vida, quem tem é Jesus. E ele não só apenas faz o verdadeiro diagnóstico, ele também se apresenta como remédio para a igreja. E cada apresentação como remetente que Jesus faz tem a ver com a necessidade daquilo que a igreja precisa. E olha como ele se apresenta aqui à igreja de Tiatira, meus irmãos. Ao anjo da igreja em Tiatira, escreve estas coisas, diz o Filho de Deus, que tem os olhos como chama de fogo, e os pés semelhante ao bronze polido. Essa revelação lá de Apocalipse 1, que João tem, a respeito do Cristo glorificado, quando ele vê o Cristo com olhos como chama de fogo, é uma declaração da onisciência do Senhor Jesus. Quando fala dos pés como bronze polido, é uma referência ao seu juízo, o Deus que é justo, que é santo e que estabelece juízo sobre a igreja, porque ele anda no meio da igreja. Então, nós olhamos para essa carta e a gente precisa entender que essa é uma carta muito dura. Uma carta dura a uma igreja tolerante. Esse é o tema do nosso sermão. É uma carta dura para uma igreja tolerante. E tolerar em nome da simpatia ou do amor tem sido uma das grandes ameaças dentro da igreja de Cristo. Se você caminhar hoje pelas cidades mais antigas, talvez da Ásia, da Europa, você vai perceber algo perturbador. Muitas igrejas centenárias, milenares até, foram transformadas em restaurantes, em hotéis, em mesquitas ou em ruínas. O candelabro foi removido. E a pergunta que surge, muitas pessoas já me perguntaram isso, mas como que uma igreja pode se perder no meio do caminho? Como que ela se perde? Irmãos, nem sempre é por uma heresia explícita e escancarada. Muitas vezes é por outra porta que entra, mais estreita, mais gentil. Existe uma heresia que não chega com ameaças, mas chega com abraços, com simpatia, com carisma. E aqui, quando a gente olha para essas cartas, tem dois personagens, né? A Jezabel, que é uma pessoa aqui do Novo Testamento, nessa carta de Tiatira, que é uma pessoa que está representando aquela mulher lá do Antigo Testamento, a mais perversa mulher registrada nas Escrituras, junto com Acabe. Eu quero ver aqui se alguém tem coragem de botar o nome da filha de Jezabel. Tem? E sabe o que significa Jezabel? Pura. Sabe o que Jezabel fez com Acabe? Introduziu o culto a Baal. Contratou lá os profetas de Baal e os profetas que serviam à mesa, 950 profetas, quando Elias enfrenta e introduziu no culto ao Senhor a prostituição cultual. Uma mulher perversa. E está fazendo a mesma coisa aqui, nessa igreja em Tiatira. E o problema não é ela estar ali, o problema é a liderança aceitar o que estava acontecendo. Também tem o Nicolau, os nicolaítas, que junto com Jezabel tem um ensino, eles têm um ensino na igreja. E uma influência na igreja. E o que eles estão ensinando é imoralidade. Isso tem muito a ver com aquele conceito de que tudo que é imaterial, que é espiritual é bom, e tudo que é material é ruim. Então o que eles dizem é o seguinte: não tem problema, é a alma que importa, o corpo, você pode fazer o que quiser com isso. Ah, meus irmãos, então, essa é a realidade da igreja. E tem um outro contexto que a gente precisa entender. Apesar de Tiatira não ser uma cidade tão influente, essa era uma cidade estratégica comercialmente. Lã, cobre, ouro, e ali tinha os sindicatos, as guildas. Então,
se um comerciante não fazia parte daqueles sindicatos, era um suicídio comercial. O problema é que fazer parte disso tinha a ver com adorar a ídolos e, no final dos encontros, orgias sexuais. E aí tinha alguns comerciantes fiéis e crentes que tinham que tomar uma decisão. Fidelidade a Cristo ou ruínas no negócio. Eles estavam diante de uma encruzilhada. Aí vinha Jezabel e dizia, olha, a gente, para conhecer o pecado, a gente precisa experimentar o pecado. E chamava isso das profundezas de Satanás. E tem muita gente hoje pregando a mesma coisa. Você só vai aprender a lidar com o pecado se você experimentar o pecado. Existem alguns filósofos aí, influencers, pregando isso aí, disfarçado. E tem um aí que muito crente gosta de ouvir. Eu até esqueci o nome dele, senão eu tinha falado aqui agora. Mas eu vou lembrar depois, daqui a pouco. Então, assim, para conhecer o pecado, você precisa se aprofundar no pecado. As profundezas. E ela dizia assim, esse é um mistério da vida secreta espiritual. E Jesus diz, essa profundeza é a profundeza do Satanás, do inferno. Isso não existe. Então, esse é o contexto dessa carta. Então, quando a gente olha para ela, uma carta dura, porque aqui tem 3 mensagens. Uma mensagem para a igreja, uma mensagem para Jezabel, para aquela mulher, e uma mensagem para o remanescente fiel. Como que Jesus conhece tão profundamente uma igreja? Porque ele anda no meio dela. Ele sabe tudo a respeito dela. Então, quando a gente pensa numa carta, essa carta tem um remetente, e esse remetente, ele se apresenta. E ele se apresenta assim, no versículo 18 e 19. Ele diz assim, no versículo 18, ao anjo da igreja em Tiatira, escreve estas coisas, diz o Filho de Deus. Olha, quem está aqui falando é Jesus Cristo, o Filho de Deus, que tem os olhos como chama de fogo, os pés semelhantes ao bronze polido. Ele se apresenta com atributos que são incomunicáveis, que lhe pertencem a ele somente. Então esse é Jesus, antes de repreender a igreja, porque ele conhece a igreja, ele faz elogios à igreja. E ele fala de 6 coisas que a igreja tem. E na simbologia lá do Novo Testamento, principalmente de Apocalipse, 6 é o número da humanidade, do esforço humano. E o 7 é o da perfeição. Por isso que 6, 6, 6, 6, 6, 6, número da besta, que todo mundo fala, né? Mas 6 dias o homem trabalha e no 7º ele descansa. Tem esse princípio aqui em Apocalipse. E aqui o Senhor está falando das obras humanas. E ele diz o seguinte, tem um elogio até consistente. Olha, eu conheço as tuas obras, eu conheço o teu amor, eu conheço a tua fé, eu conheço o teu serviço, eu conheço a tua perseverança, e eu conheço as tuas últimas obras, que são maiores do que as primeiras. Meus irmãos, que igrejona boa é essa? Jesus está elogiando a igreja? Eu conheço. Ó, seu amor, a sua fé, uma igreja que serve, a igreja que persevera. E ultimamente as suas obras são maiores e melhores do que as primeiras. Quantas igrejas nós olhamos e falamos, que igreja boa. Olha, essa igreja está crescendo. Olha, essa igreja tem uma agenda cheia. Essa igreja tem muitas atividades. Essa igreja tem processos tão claros. Olha as equipes de louvor dessa igreja. Olha a escola dominical dessa igreja. Olha o departamento infantil dessa igreja. Olha a equipe de mídia dessa igreja. Olha o templo dessa igreja. Gente, nós somos como Jessé, que vai lá na casa de... Nós somos como Samuel, que vai na casa de Jessé, ungiu o novo rei, ele só vê a aparência. E temos que ser repreendidos pelo Espírito Santo. Opa! Você é homem e vê o exterior. Eu sou Deus e vejo o coração. Minha mãe sempre dizia, por fora, bela viola,
por dentro, pão bolorento. E Jesus já dizia isso. Vocês são sepulcros caiados. Vocês estão corrompidos, podres, porque eu conheço vocês. Aí Jesus chega para aquela igreja que nenhum líder daquela época chegaria, porque mesmo Plínio, lá no século II, escreveu sobre essa igreja conhecida, influente, em uma cidade que não era tão destacada. Mas o Senhor Jesus escreve uma carta e diz: eu te conheço profundamente. E eu tenho contra ti algumas coisas. Então, aqui o remetente é aquele que sonda. É aquele que tem os olhos como chama de fogo. É aquele que anda no meio da igreja. É aquele que conhece profundamente a igreja. É aquele que anda nos rincões escondidos. Abre as gavetas secretas. Entra nos quartos fechados. E visita a câmara dos horrores. É aquele que sabe de tudo aquilo que tem sido fracasso na nossa vida. Pecado na nossa vida. Que tem sido ídolos na nossa vida. Que tem sido desgraça na nossa vida. Que tem nos encolhido diante de Deus, tem tirado a nossa alegria, o nosso gozo, o nosso contentamento. Ele sabe de tudo. Irmãos, se Jesus escrevesse uma carta para a igreja presbiteriana do Guará 2, se Jesus escrevesse uma carta para você, o que ele falaria? Qual seria o conteúdo? Um dos maiores perigos é o perigo da falsa autoimagem. Que igreja boa. Mas é uma igreja corrupta. Se corrompeu. Ela se corrompeu. O remetente é aquele que sonda, com os olhos como chama de fogo. Mas qual é o conteúdo da carta? Uma carta dura, para uma igreja tolerante. O remetente é o Filho de Deus. Aquele que se revela como chama de fogo os seus olhos e os seus pés como bronze polido. Ele está dizendo que ele vem agora para julgar a igreja. Pés, como bronze polido, significa juízo. Então é um momento de juízo sobre a igreja. Qual que é o conteúdo dessa carta? Corrupção disfarçada de tolerância. Era o erro de Jezabel. E os líderes estão deixando isso acontecer. Olha só o verbo tolerar aqui. Cristo está repreendendo uma igreja que, irmãos, a questão é o seguinte, e a linha é muito tênue. A gente, quando vai lidar com pessoas que ofenderam a santidade de Deus, ou outras pessoas, no aconselhamento, ou no conselho da igreja, quando a gente vai disciplinar alguém, a gente fica naquele impasse, porque o Evangelho nos chama a amar, mas nos chama a corrigir. Quem é pai aqui sabe disso. Como é difícil dizer não para os nossos filhos. Como é difícil colocar limites. Mas quem não coloca limite não é um bom pai, não é uma boa mãe. Porque quem ama corrige. A Bíblia começa com não. Não coma. Os 10 mandamentos, não faça isso. Por quê? Porque Deus está nos ensinando a colocar limites. E Ele não diz sim para tudo. O não de Deus para nós é uma bênção, porque nos protege de nós mesmos. Então o que está acontecendo aqui é, vamos tolerar, vamos colocar debaixo do tapete, vamos levar a vida. Olha, tem tantas coisas boas acontecendo ao mesmo tempo, nós estamos crescendo. Jesus mesmo está falando que as últimas obras são melhores que as primeiras, que é uma igreja que ama. E sabe qual que era o lema da igreja? Paz e amor. Amor sem disciplina, amor sem correção, não é amor verdadeiro. Quando Cristo se revela, João diz que o Cristo, o Redentor, veio manifestar graça e verdade, as duas coisas juntas ao mesmo tempo. Quando um pai vê um filho brincando com uma cobra venenosa, o que ele faz? Ele fala assim, olha, eu vou respeitar a decisão do meu filho de brincar com a cobra venenosa, vou deixar ele brincar com aquela cobra venenosa, para ele aprender. É isso que ele faz? O amor grita, corre,
corre risco de morte para salvar o próprio filho. Isso é amor. Ou então a gente vai num hospital que os médicos são todos gentis, amáveis, atenciosos, né? Porque tem uns que não são. E eles nunca extirpam o tumor dos enfermos. Ele acolhe. E eles vão morrer. Porque quando a gente trata só o sintoma, e não a raiz da enfermidade, a gente não resolve o problema. Então a gente não pode correr de conversas duras, difíceis. Algumas vezes no meu ministério, nessa igreja, vocês não vão gostar de mim. Porque eu vou ter que te dizer coisas que você não vai gostar, mas você precisa ouvir. Porque isso é pastorear, é corrigir, é confrontar. E a gente pensa que isso aqui é algo que está muito longe da igreja de Cristo. Não está. Eu recebi pessoas, um gabinete, que fazia parte de uma igreja, em que as irmãzinhas, antes de casar, tinham que dormir com o pastor. Você acha que não existe isso? Eu estava fazendo uma dissertação de mestrado uns anos atrás sobre abuso religioso. Eu entrevistei moças que eram ungidas nas partes íntimas pelos líderes da igreja. Meus irmãos, isso não acontece de um dia para a noite. Tolerância, tolerar, abrir mão, ceder. Aí o Senhor Jesus diz assim, o Sproul diz assim, o mesmo Deus que salva também julga, não há salvação sem confronto com o pecado. O Senhor diz assim, eu dei tempo para Jezabel se arrepender, mostra a misericórdia dele, mas ela não quer se arrepender, então vem o juízo. Olha o conteúdo da carta, meus irmãos, o juízo de Deus, eu vou colocar ela de cama, e também vou trazer juízo sobre aqueles que adulteram com ela. Porque o Senhor está vendo o que está acontecendo dentro da igreja. A corrupção, o pecado. Eu quero te fazer uma pergunta agora, em nome de Jesus. Onde você tem feito vista grossa? No seu lar? No trabalho? Na igreja? Em nome da paz e do amor? A conivência é a irmã silenciosa do pecado. Aí quando a gente vai disciplinar alguém, porque uma das marcas da verdadeira igreja é corrigir o faltoso, é buscar a honra e a pureza da igreja de Cristo, é ganhar o coração do ofensor, não é expor, não é humilhar, não é jogar para Satanás, não é isso, é cuidar, é pastorear, mas é botar mão, é caminhar junto, mas é dizer, está errado, isso é pecado, é dar nome aos bois. É olhar no rosto e dizer, isso não vem de Deus. Isso está destruindo o seu casamento. Isso está destruindo a sua vida. Isso está te levando para longe de Deus. Larga disso agora, em nome de Jesus. Nós precisamos de pessoas assim na nossa vida. Que nos corrige. Que nos ama a ponto de dizer a verdade, ainda que doa. E aí, quando a disciplina eclesiástica desaparece numa igreja em nome do amor, não é o amor que venceu, é a santidade que perdeu. Uma igreja que não sabe dizer não a nada, no fim, não diz sim a Cristo. Ela se perde. Ela deixa de ser sal da terra e luz do mundo. Ela corrige. Essa carta, ela é dura. O remetente é aquele que sonda, que caminha no meio da igreja, que vem para julgar a igreja. Mas essa carta, ela tem um conteúdo duro também. Qual que é o conteúdo da carta? Abriu a carta, vamos ler. Opa!
Tem uma mulher aí chamada Jezabel. Ela está levando vocês à corrupção, à imoralidade sexual. E ela está dizendo para vocês, não tenham dificuldade de fazer conchavos com as agremiações. Você pode fazer parte, cuidar da sua vida, porque você precisa sustentar a sua casa e a sua família. A Bíblia não diz que as comidas sacrificadas aos ídolos você consagra a Deus e está valendo? Faz interpretação errada do texto. E diz, não, a gente tem que se envolver para conhecer. E ela chamava isso de profundezas misteriosas, para encontrar profundidade na vida espiritual, levando o povo para o inferno. E a igreja tolerando, tolerando e tolerando. Mas aí o Senhor, no meio dessa carta, no conteúdo dessa carta, Ele reserva um espaço e diz ainda, digo-vos contudo aos demais, tirou lá, ó, Jezabel, os que adulteraram com ela, os tolerantes, ele diz, aos demais em Tiatira. O conteúdo dessa carta também tem promessas, sempre tem promessas nas cartas. E aqui qual é? Olhamos aqui, versículos 24, 25. Digo-vos, todavia, a vós outros, os demais de Tiatira, tantos quantos não têm essa doutrina e que não conheceram, como eles dizem, as coisas profundas de Satanás, outra carga não jogarei sobre vós, o Cristo que conhece, que sonda, que está no meio, que manda a carta dura, que traz um conteúdo de diagnóstico preciso, que sabe o que está acontecendo na igreja, também conhece aqueles que são fiéis. Eu não vou colocar outra carga sobre vocês. A grande questão é que muita gente ainda não desfrutou do verdadeiro evangelho, o evangelho da graça. Irmãos, nós não precisamos fazer conchave com ninguém. Nós não precisamos ser agradáveis para ninguém. Nós não precisamos ser aceitos por ninguém. Nós já somos amados, justificados pelo Rei dos Reis. Ele já comprou para nós vida eterna. Nós não precisamos negociar nossa fé com ninguém. Ninguém pode nos dar aquilo que Cristo nos deu. Nós não estamos à venda, a nossa fé não é negociada. Então, se a gente tiver que dizer não para os conchavos, para sacrificar ídolos, em nome de sustentar bem a nossa casa, abrindo mão da nossa fé, nós vamos abrir mão de tudo, porque Deus vai cuidar de nós, porque é Deus quem nos sustenta. Se uma porta fecha ali, Deus abre outra aqui. Os fiéis nunca padecem necessidade. O Davi diz, eu sou velho, já fui moço, tem uma coisa que eu nunca vi um justo mendigar o pão, porque é Deus quem cuida de nós. Não sacrifique a verdade, meu irmão. Não edite o evangelho. Seja fiel, porque Jesus está vendo. Jesus está vendo aos demais. Você pensa que está no anonimato, quando você toma aquelas decisões que ninguém está vendo, mas que honra o Senhor, Deus está vendo. E é para Ele que nós vivemos. E santidade verdadeira é quando ninguém está vendo. São as intenções do coração. O Senhor diz, eu não vou colocar outra carga sobre vocês. Porque muita gente diz, é Cristo e mais alguma coisa. Não. Continuem fiéis. Conserve o que vocês têm. Fidelidade. Sejam fiéis. Eu estou vendo vocês. E olha, nessas promessas que o Senhor faz, olha como ele termina. Ele diz assim, verso 26 a 29. O vencedor que guardar até o fim as minhas obras, eu lhes darei autoridade sobre as nações. Você está abrindo mão da sua fé, para ficar de bem com as agremiações, para não cometer suicídio comercial. Então deixa eu te dizer uma coisa, os fiéis vão governar sobre todas as nações. Porque eles são co-regentes. A fidelidade nas pequenas coisas. Hoje, ainda que a gente tenha que sacrificar muitas coisas para servir o Senhor, tem promessa. Vocês julgarão, como está lá em 1 Coríntios capítulo 6, todas as nações com o Senhor.
Vocês vão reger. O cetro de ferro as regerá e reduzirá a pedaços. Toda injustiça feita hoje, aqui, neste mundo, não passará impune. Porque aquele que tem os pés como bronze polido, que anda no meio da igreja, que tem os olhos como chama de fogo, que conhece o que todo mundo não conhece, que tem o diagnóstico preciso, que manda uma carta dura, um conteúdo duro, que conhece e que sabe separar dentro da igreja o joio e o trigo. Porque crescem juntos. Aos demais, aos fiéis, eu quero relembrar as promessas, os vencedores. Eu vou dar autoridade sobre as nações. Com o cetro de ferro as regerás e as reduzirás a pedaços, como se fossem objetos de barro. Assim como também eu recebi de meu Pai, dar-lhe-ei ainda a estrela da manhã. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O Senhor está dizendo, a maior recompensa, o maior tesouro, a maior de todas as promessas, além de reinar com o Senhor por toda a eternidade, o maior tesouro que o Senhor está nos dando é Ele mesmo. Ele é a nossa recompensa. Jesus Cristo. A gente não vai receber coisa. É uma pessoa. O fiel Redentor que nos amou de tal maneira, que entregou a sua vida por amor de nós, que pagou as nossas dívidas, que comprou vida eterna para nós de graça com o seu sangue, que ocupou o nosso lugar. Que promessa gloriosa, meus irmãos! Aqueles que perseverarem, aqueles que forem fiéis no pouco, eles vão reinar comigo, e eu mesmo serei o seu tesouro. Foi isso que o Senhor disse para Esmirna, a igreja pobre, a mais pobre das igrejas. Mas tu és rica. Para o mundo você é pobre, mas para mim você é rica, porque o teu tesouro sou eu. Você deseja Jesus Cristo de verdade na sua vida? Você deseja o seu Salvador? Você deseja caminhar com Ele por toda a eternidade? Você deseja desfrutar de um relacionamento pleno com Ele? Esse é o anelo do seu coração. Porque essa é a promessa. Assim como também eu recebi de meu Pai, dar-lhe-ei ainda a estrela da manhã. Na escuridão mais densa da noite, quando parece que amanhã nunca virá, o único ponto brilha no horizonte oriental, Vênus, a conhecida estrela da manhã. Ela não é manhã ainda, mas é a garantia de que amanhã virá. Assim é Cristo para o crente fiel. No meio da noite escura, Ele brilha, anunciando o dia perfeito, o dia eterno, quando Ele voltará para resgatar os fiéis, aqueles que disseram não para os conchavos, para as ofertas, negociando a fé em nome de uma vida mais segura, de uma vida mais confortável, de uma vida mais estável. Eles disseram não. Eles preferiram, assim como João Batista, o deserto, comer gafanhoto, mel silvestre, mas tiveram toda a autoridade para dizer raça de víboras, pecadores, arrependei-vos. O que nós estamos buscando na nossa vida? Amor sem santidade é corrupção. Então, pastor, como que a gente entende isso? Como que se conjuga amor e justiça? Como que a gente consegue ser justo sem deixar de amar? Nós não conseguimos fazer isso com perfeição. Mas tem uma pessoa que sim. O salmista, os filhos de Coré, disseram que o amor e a justiça se encontraram e se beijaram. Sabe aonde? É uma profecia. Lá na cruz.
Deus é justo e amoroso ao mesmo tempo. Dei-lhe tempo para se arrepender. Não quis. Veio o juízo sobre ela. Ele também trouxe juízo sobre aqueles que pecaram com aquela mulher. E o Senhor ainda está dando tempo. Mas o tempo acaba. Deus ama, mas Ele é justo e é santíssimo. Na cruz, o Cristo dos olhos de fogo julgou o pecado com absoluta severidade. E o Cristo dos braços abertos amou o pecador com absoluta misericórdia. Ali, santidade e amor se beijaram, como está lá no Salmo 85:10. Nenhum outro lugar do universo consegue integrar as duas coisas. Só Jesus na cruz, só o próprio Deus, que desenhou um plano redentivo tão perfeito, tão maravilhoso. E aí está contada também a história da nossa vida. Por isso, o chamado a Tiatira e a nós não é para escolher entre o amor e santidade, mas para correr a Cristo, onde ambos habitam juntos. Quem o possui, possui os dois. Quem o rejeita, perde os dois. Antes que o candelabro seja removido, antes que a igreja vire ruína, ouçamos a voz daquele que ainda fala: conservai o que tendes, até que eu venha. Aqueles que têm ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Vamos abaixar as nossas cabeças? Vamos orar? Nós meditamos sobre uma carta dura para uma igreja tolerante. O remetente dessa carta é Jesus, o Filho de Deus, que tudo vê, o justo juiz, que julgará todas as obras. O conteúdo é duro, o diagnóstico dele é preciso, ele conhece a realidade da igreja, ele conhece aquilo que as pessoas não conhecem, ele vê aquilo que as pessoas não conseguem ver. Mas ele também se apresenta como remédio para aquela igreja. E ele diz uma coisa: se arrependa. Se arrependa. E, meus irmãos, esse texto termina de uma maneira tão maravilhosa. Vocês reinarão comigo, os fiéis, e vocês desfrutarão da vida eterna comigo mesmo. Aguentem firmes as provas. Ela vai passar. Elas passarão. E um dia nós estaremos eternamente com Ele. Então, eu quero te exortar, em nome de Jesus, nesta manhã. Quais são aquelas tolerâncias que você tem permitido entrar dentro da sua casa, dentro do seu coração, que não agrada a Deus? E que tem te afastado do Senhor. E que tem te levado para um lugar que Deus não quer que você esteja. O Senhor está dando tempo para nós. E hoje é tempo de Deus. Hoje é tempo de se arrepender de pecado, de confessar, de abandonar, porque a misericórdia de Deus está sobre a nossa vida. O Senhor já nos deu tudo, nós não precisamos de mais nada. Então você talvez não tenha desfrutado, não está desfrutando da maior bênção de Deus na sua vida. Vida eterna. Jesus. Então, meu irmão, confessa. Confessa o pecado. Abandona o pecado. Peça força ao Senhor Jesus. Seja intolerante com o pecado. Não ame aquilo que Jesus odeia. E não odeie aquilo que Jesus ama. Hoje é dia de alinhamento, de revisão, de revisar o nosso coração e dizer: Senhor, me ajuda. Pega na minha mão. Eu quero viver para a Tua glória. Senhor, abre os meus olhos espirituais para que eu veja aquelas coisas que estão entrando talvez devagarzinho na minha casa ou no meu coração, que estejam me afastando do Senhor. E o que importa não é aquilo que as pessoas estão vendo. As pessoas podem estar vendo uma estética bonita, mas Jesus pode estar vendo um coração podre. E hoje Ele tem um remédio para curar o seu coração. E esse remédio chama-se Evangelho.
Ele já fez tudo. Ele está te chamando para caminhar com Ele. Ele não está te pedindo para você se comportar bem, para você dar o dízimo, para você trabalhar horas incansáveis, para que Ele te dê o maior tesouro do mundo. Primeiro Ele já te deu. Incondicionalmente. Porque Ele te ama. Hoje eu quero orar com aqueles irmãos que querem consagrar suas vidas ao Senhor. Aqueles com quem o Senhor está falando nessa manhã, de maneira especial. Que querem começar um novo tempo para a glória de Deus. Fique de pé, eu quero orar com você. Amém. Amém, meus irmãos. Vamos orar. Aquilo que nós precisamos, Jesus tem. Ele tem. Ele quer extirpar o câncer. Quer curar o nosso coração. Dar uma nova vida. Vida com alegria. Senhor, abençoa estes amados irmãos. O Senhor conhece profundamente a vida, o cotidiano de cada um deles. As necessidades, as lutas. Mas o Senhor é o maior presente. Abençoa esses corações. Sara, transforma, abençoa, restaura, converte, limpa, reaviva, coloca fogo nos corações. Senhor, confessamos os nossos pecados ao Senhor, pecados íntimos, que desagradam o Senhor, que traz peso sobre a tua igreja. E queremos, ó Deus, reconhecer que Jesus já os levou na cruz por amor de nós. E que Ele traz sobre nós vida e vida em abundância. E que nós queremos viver a vida dEle. Porque Ele morreu a nossa morte, para que nós vivêssemos a sua vida. A nossa união mística com Cristo é quem garante liberdade eterna, vida eterna, gozo eterno. Senhor, visita a tua igreja agora com graça. Que o teu Santo Espírito caminhe no nosso meio, visitando cada coração, restaurando, curando, restaurando. Ouve a oração do teu povo, Senhor, nesta manhã. Oramos agradecidos, em nome de Jesus. Amém.